Então vamos fazer aqui, já sem demora, a questão de número 1, questão de número 438 na página 67 ou questão 39, que é uma questão de linguagens, tá bom? Não é de artes, não é de literatura, não é de corpo, não é de tecnologia, mas trabalha o fenômeno da linguagem. Então eu vou aqui buscar a referência bibliográfica, como eu faço de costume, Lima JD, não sei quem é, tá? Não me esclareceu muita coisa, disponível em Nexo Jornal, tá bom? Então eu fico sabendo que é um texto que tem um caráter provavelmente informativo e foi acessado na internet em 24 de agosto de 2017, tá bom? Então vamos ver aqui o que é que o comando vai dizer, já que essa questão não tem, digamos assim, nenhum conhecimento prévio que eu possa ter. Eu não sei quem é o JD Lima, nem conheço esse jornal, Nexo Jornal, para saber, né, dar uma pista aí da questão. Mas o comando diz o seguinte, ó, o texto relata experiências e resultados de um estudo que reconhece a importância, então também não, digamos, estou isento de ler o texto, né? Porque ele vai falar, ele diz o texto, então preciso ler o texto. Agora eu vou ver que ele reconhece a importância de um estudo, né? Um estudo que reconhece a importância, então tenho que ver para que esse estudo, né, salienta, em que ele foca sua atenção. Então vamos ler aqui logo o texto para ver se a gente resolve esse item que eu julguei aí de dificuldade, de complexidade média, tá? É uma questão que até me surpreende que não tenha sido muito pedida até hoje pelos alunos aqui no canal, porque é uma questão que eu considerei, digamos assim, complexa na hora de identificar o porquê de algumas alternativas estarem falsas. Até que a verdadeira não é tão assim, digamos, impossível de achar. Mas existem outras que a gente fica assim, por que essa letra, por exemplo, não poderia ser verdadeira? Então vamos ver aqui, ó. Como a percepção do tempo muda de acordo com a língua, tá bom? Como a percepção do tempo muda de acordo com a língua. Então vamos para a leitura aqui do item, olha só, do texto. Línguas diferentes descrevem o tempo de maneiras distintas e as palavras usadas para falar sobre ele moldam nossa percepção de sua passagem. Então, fato é que línguas diferentes vão ter muitas vezes uma compreensão diferente do fenômeno temporal, moldando nossa percepção sobre ele, né? Então, isso, por exemplo, eu estava até aqui, logo que eu li o texto, eu me lembrei da questão, por exemplo, associada ao tempo em certas tribos, em certas sociedades indígenas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu procurei esse estudo da BBC que diz que estuda e identifica a tribo amazônica que não conhece conceito de tempo. Vou ler só um trechinho aqui para a gente ter uma ideia. Pesquisadores brasileiros e britânicos identificaram uma tribo amazônica que, segundo eles, não tem noção do conceito abstrato de tempo. Chamada Amondawa, a tribo não tem as estruturas linguísticas que relacionam tempo e espaço, como, por exemplo, na tradicional ideia de no ano que vem. O estudo feito com os Amondawa, publicado no periódico Linguagem e Cognição, mostra que, ainda que a tribo entenda que os eventos ocorrem ao longo do tempo, este não existe como um conceito separado. Então veja que é uma coisa bastante desafiadora para a nossa maneira de pensar, porque para a gente o tempo pauta muito de nossas ações. Nós estamos o tempo todo condicionados à marcação temporal. Então, só para ilustrar aí, trouxe essa matéria, quem quiser pode depois buscar. O estudo, olha só o estudo ao qual o comando fazia referência, o estudo distorção temporal orfiana. Então existe uma distorção na noção do tempo, tipo essa que acontece com os índios, distorção temporal orfiana, representando duração por meio da ampulheta da língua. É um título meio metafórico, né? A gente pode ver representando duração por meio da ampulheta da língua. Por que ampulheta? Ampulheta é aquele relógio de areia. Então a ampulheta da língua, quer dizer, a maneira como a língua representa o tempo, né, vai, portanto, provocar muitas vezes uma distorção de um falante para outro. Esse estudo foi publicado no jornal da APA, Associação Americana de Psicologia, né? Então deve ser American Psychology Association, alguma coisa assim, mostra que conceitos abstratos, como a percepção da duração do tempo, não são universais. Não é toda a sociedade que tem essa compreensão abstrata do tempo. Até mostrei para vocês aí uma matéria. Claro que se eu pensar do português para o espanhol, do português para o inglês, essa compreensão não seja tão distante assim, tão complexa, tão separada assim. Cabe, obviamente, fazer um estudo acerca disso. Os autores não só verificaram uma mudança na percepção temporal conforme a língua falada, como observaram que a transição de uma língua para outra por um mesmo indivíduo modificava a sua estimativa da duração de tempo. Então veja, isso varia de idioma para idioma e no mesmo indivíduo, conforme esse indivíduo altere o idioma.
Isso implica que visões diferentes de tempo convivem no cérebro de um indivíduo bilíngue, ou seja, esse indivíduo bilíngue, a depender do domínio linguístico dele, ele vai ter percepções diferenciadas do tempo e isso vai se alterar conforme ele fale um idioma ou outro. O fato de que pessoas bilíngues transitam entre essas diferentes formas de estimar o tempo sem esforço e inconscientemente, então veja, não é um trabalho, ele não ativa propositalmente, né? A coisa sai sem que ele perceba, se encaixa nas evidências crescentes que demonstram a facilidade com que a linguagem se entremeia furtivamente sem que percebamos em nossos sentidos mais básicos, como, por exemplo, nossas emoções, percepção visual e agora, ao que parece, nossa sensação de tempo, disse o pesquisador ao site Quartz. Então tá aí o texto, um texto que eu considero de leitura um pouco mais hard, né, de leitura um pouco mais difícil, porque aborda uma questão de fato mais abstrata, mais, eu diria, filosófica sobre língua e psicologia e, obviamente, a noção de tempo. Então, o texto relata as experiências e resultados de um estudo que reconhece a importância de quê? Qual a importância que o estudo salienta? Da compreensão do tempo pelo cérebro. Eu daria esse item falso. Por quê? Eu não vejo que ele salienta nesse estudo a compreensão do tempo pelo cérebro, mas a questão de como a língua altera essa percepção. Então, aqui da compreensão do tempo, parece que é o fenômeno tempo sendo compreendido pelo cérebro. Não, é o fenômeno tempo sendo compreendido pelo cérebro a partir da noção linguística. Então, acho que a letra A está muito geral para um estudo que foi mais específico. Então, letra B. O texto reconhece a importância de um estudo que falou de quê? Das pesquisas científicas sobre a cognição. Não, também está muito amplo, né? Não são as pesquisas científicas sobre a cognição, mas de como a questão linguística influencia na percepção do tempo. Então, também não iria para esse domínio aqui de cognição e pesquisa científica muito vasto. O texto reconhece a importância da teoria Whorfiana para a área da linguagem. Eu acho que essa é uma letra que muita gente marcaria, mas vejo que o problema não é a teoria Whorfiana para a área da linguagem, está errado a parte que fala de linguagem. Eu vejo mais que a teoria Whorfiana para a psicologia associada à percepção do tempo e como a linguagem entra aí como elemento que altera essa percepção. Tá? Então é muito mais para a área psicológica, tanto que o estudo foi publicado no jornal da APA, né, da Associação Americana de Psicologia, e não necessariamente uma sociedade, uma associação linguística, tá bom? Então eu acho que esse item aqui, linguagens, invalida o gabarito C, letra C. Tá? O texto reconhece a importância da linguagem e seus usos na vida das pessoas. Também um pouco deixa a gente seguro, porque na vida das pessoas e na compreensão que elas têm, né, do tempo e, consequentemente, como isso implica a mudança perceptiva na vida delas. Então, o gabarito aqui, letra D, foi o gabarito oficial, o gabarito com o qual eu concordo, ainda que eu acho que muita gente teria essa ressalva com o seu uso na vida das pessoas, que fica bem vago, né, o uso mais na questão do tempo. E o texto reconhece a importância do bilinguismo para o desenvolvimento intelectual. Acho que é outra letra super atraente, mas não é o desenvolvimento intelectual, até porque ele frisa bastante no final do texto que isso se dá de forma inconsciente, sem esforço, furtivo, né? E é um desenvolvimento talvez até sensorial, perceptivo e não necessariamente intelectual, não é uma capacidade intelectual, uma medição intelectual que está aí em jogo, tá bom? Então não iria para a letra C, também nem para a letra E, aqui duas letras que eu acho super sedutoras. Achei A e B bastante amplas, então a gente fica aqui a importância da linguagem, de fato, na percepção da noção do tempo e seus usos na vida das pessoas. Portanto, gabarito letra D. Espero aí ter esclarecido quem tinha dúvida nesse item. E você, então, tá aí com mais um item para sua coleção. Valeu, até a próxima semana com mais uma questão. Tchau, tchau.